E se eu te dissesse que apenas 3 empresas mantêm a economia global inteira como refém? Pois é, isso não é roteiro de ficção, é a arquitetura real da nossa internet hoje. Como um especialista em TI que analisa a fundo a infraestrutura das maiores corporações do planeta, eu garanto, o perigo é extremamente real. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like e vem comigo nessa investigação urgente sobre a grande sombra que paira sobre a nossa economia digital. Bom, vamos mergulhar nisso. Pensa no nosso dinheiro físico por um segundo. Se todo ele ficasse trancado num único cofre a centenas de quilômetros de distância, imagina a demora e a fila insuportável para sacar, né? Mas e se a gente espalhar caixas eletrônicos em cada esquina da cidade? É exatamente assim que funcionam as CDNs, as redes de fornecimento de conteúdo. Elas operam como esses caixas. Elas guardam cópias de imagens, vídeos e códigos em servidores de terceiros bem pertinho de quem está acessando. Parece uma ideia brilhante, certo? E funciona incrivelmente bem. Quer dizer, até se tornar uma falha sistêmica. O que nos leva direto a um conceito crucial da área, o ponto único de falha. E essa é a grande reviravolta da nossa investigação. Porque esse sistema todo de caixas eletrônicos digitais, que na teoria deveria ser super descentralizado, na verdade foi engolido por um monopólio. A gente construiu a espinha dorsal da internet nas costas de um grupinho minúsculo de empresas. E o resultado? Pontos únicos de falha gigantescos. Se o elo principal se rompe, o sistema inteiro entra em colapso. Guarda esse número para mim. 91,2%. Impressionante, não é? Pesquisadores analisaram milhares de sites pelo mundo todo. E eles descobriram que apenas 3 provedores massivos entregam absurdos 91,2% de todo o tráfego mapeado. A internet inteira está concentrada. A dependência técnica hoje não é a exceção, ela é a regra. E a dimensão desse problema fica esmagadora quando a gente olha quem são esses líderes. Google, Amazon CloudFront, Akamai, só esses 3 nomes dominam quase que absolutamente todo o fornecimento de conteúdo. A internet não é aquela rede infinita e flexível que a gente imagina. É um oligopólio hiperconcentrado. E essa concentração de mercado cria a tempestade perfeita. Compartilhar provedores amplifica demais o perigo de interrupções globais. Basta uma única falha técnica lá no topo para iniciar uma reação em cadeia avassaladora aqui na base. É literalmente só uma questão de tempo até a próxima crise global. Vamos pular para 2021 rapidinho para ver como isso acontece na prática. O trágico apagão da Fastly foi um verdadeiro suspense digital. Passo 1. Um cliente fez uma atualização de rotina, super normal, perfeitamente válida, no painel principal. Passo 2. Só que essa configuração inofensiva acionou uma falha de software que estava lá, dormente, escondida. Passo 3. O desastre total. Em questão de minutos, 85% de toda a rede global despencou, só devolvendo tela de erro para os usuários. E quem é que pagou essa conta? É só olhar a lista de gigantes que caíram naquele dia. A própria Amazon, o Reddit, portais gigantescos de notícias como The Guardian, a Twitch e, pasmem, até os serviços do governo do Reino Unido. Todos eles encontraram um destino sombrio. Foi uma tragédia súbita. O tráfego de internet da Fastly simplesmente derreteu 75% em questão de minutos. Operações corporativas inteiras paralisadas, prejuízos milionários. E tudo isso por causa de um único bug. Agora, o que é realmente intrigante sobre essa situação toda é a natureza do problema. Tem uma diferença brutal aqui. As empresas gastam bilhões de dólares se protegendo de ataques intencionais, né? Focando naqueles hackers maliciosos invadindo os sistemas através de armadilhas. Mas a tragédia da Fastly não teve absolutamente nada disso. Foi um inimigo invisível. Não teve invasão. Foram apenas falhas sistêmicas internas geradas por essa concentração absurda de tecnologia. Uma ameaça silenciosa que, ironicamente, as diretrizes modernas de segurança simplesmente ignoram. E não para por aí. Uma outra grande sombra cobriu o mundo digital bem recentemente. O data center mais antigo da AWS lá na Virgínia do Norte. Um único erro nessa instalação dedicada gerou 15 horas de uma verdadeira era das trevas digital. Aplicativos de banco fora do ar, comércio eletrônico totalmente travado. As pessoas descobriram que até a Alexa e as campainhas inteligentes pararam de funcionar dentro de casa. É aquele choque de realidade de perceber que a nuvem não está magicamente flutuando no céu, ela está dentro de prédios, e prédios falham. O que nos leva para o aspecto geográfico desse perigo. A interrupção desses serviços de terceiros pode paralisar as operações, claro, mas a probabilidade disso acontecer depende muito de onde o negócio está instalado.
Tem diferenças geográficas bem marcantes. A dependência crítica varia absurdamente de um país para o outro. Singapura, por exemplo, mostra um nível de dependência de infraestrutura massivamente alto se a gente comparar com a China. E aqui a gente vê como isso se espalha pelo mapa mundi. A grande sombra atinge áreas diferentes de maneiras bem diferentes. Mas a nossa economia é totalmente conectada. Se um elo comercial na Europa paralisa por causa dessa alta dependência, o reflexo bate direto em quem exporta aqui no Brasil. Essa interdependência técnica cria riscos sistêmicos para o ecossistema inteiro. Um perigo em um polo de servidores nos Estados Unidos é um perigo imediato para a logística local em absolutamente qualquer lugar do mundo. E para quem acha que está tudo sob controle e bem protegido, bom, olha para a realidade fria dos dados, 32%. Apenas um terço dos sites mais acessados usa redes redundantes. Isso significa que quase 70% da web está completamente vulnerável. Gente, isso é igual pilotar um avião comercial contando com um motor só e simplesmente ignorando todos os avisos de turbulência no painel de controle. E o preço de voar com um motor só fica muito evidente na prática. Lembra do jornal The Guardian? Eles usavam um provedor único. O resultado? O fim de uma era para as publicações durante aquele apagão. Quase 100% de inatividade. Tela preta. Por outro lado, a Amazon usou a inteligência. Eles dividiram e balancearam o peso do site principal em 3 provedores distintos. O impacto para eles foi mínimo. A disponibilidade se manteve. Eles sobreviveram porque, estrategicamente, não colocaram todos os ovos na mesma cesta tecnológica. O Guia de Sobrevivência Executivo, blindando a infraestrutura. O que nos traz é aquela questão de $1 milhão. Como a gente avalia e protege as grandes corporações nesse cenário hostil? A primeira grande lição para os líderes e diretores é que, hoje em dia, esperança não é estratégia de negócios. É hora de focar desesperadamente na resiliência digital para tomar as rédeas da mitigação de riscos. Então anota aí os passos de ação rápida. 1. Adotar uma arquitetura multinuvem e multi-CDN. Usar vários fornecedores é a única maneira real de criar redundância. 2. Monitoramento contínuo. Você precisa saber o estado da rede antes do seu cliente te ligar reclamando, né? E 3. Eliminar pontos únicos de falha impiedosamente. Centralizar dados só por conveniência ou preço é assinar uma sentença para problemas operacionais pesadíssimos. Planos eficientes de recuperação começam muito antes do sistema falhar. E isso levanta um ponto que aterroriza, com razão, os conselhos corporativos. Como mostra essa citação acadêmica, quando as bases da nuvem desabam, todo aquele checklist tradicional de cibersegurança que as empresas têm não serve para absolutamente nada. As certificações de segurança do mercado assumem que a rede lá embaixo sempre vai funcionar. Elas simplesmente não têm regras claras para quando um fornecedor principal cai. A gente precisa de uma evolução imediata nesses padrões. Então, a grande conclusão desse nosso resumo explicativo se resume a esta provocação. Quando a próxima crise global for engatilhada, a sua infraestrutura corporativa vai sobreviver intacta ou esse será o fim de uma era para as suas operações comerciais? Pensa um pouco no nível de dependência dos sistemas atuais. Deixa aqui nos comentários uma análise de como os planos de contingência do mercado deveriam lidar com esse inimigo invisível. O debate sobre essas estratégias de sobrevivência corporativa é fundamental para a gente avançar. Um grande abraço e até a nossa próxima investigação.